Os maus hábitos têm prejudicado a sua vida? Quero falar com você nesse vídeo sobre o seguinte tema: como os maus hábitos afetam a nossa espiritualidade e roubam a nossa energia física, mental, emocional e espiritual. Nesse vídeo eu quero pensar com você aqui justamente sobre esse assunto, sobre esse tema. Como que os maus hábitos têm sido prejudiciais na vida de muita gente, impedindo com que elas estejam crescendo, avançando e se desenvolvendo. Às vezes, muitos de nós, na dinâmica do dia a dia, não administramos algumas questões de alguns hábitos que vão se tornando prejudiciais à nossa caminhada. E o pior é que na vida de um cristão, de uma cristã, quando alguns desses maus hábitos se instalam, isso impede com que eles estejam crescendo na sua fé e desenvolvendo o seu ministério para a glória de Deus. É por isso que nesse vídeo eu vou defender o seguinte entendimento: de que alguns maus hábitos podem de fato afetar a nossa espiritualidade. Você que está chegando aqui agora nesse canal pela primeira vez, aqui é o canal Estudo Bíblico, um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que a gente subir conteúdos novos aqui para o canal. Mas sem mais delongas, vamos então pensar sobre esse assunto, sobre essa questão dos maus hábitos. E ao longo aqui dessa exposição, a minha proposta é mostrar para você alguns maus hábitos. Nós não vamos aqui detalhar todos os maus hábitos, mas eu listei alguns maus hábitos que, se estiverem presentes em nossas vidas, irão afetar a nossa espiritualidade, além de roubar a nossa energia física, mental, emocional e espiritual. Então me acompanhe aí no transcorrer desse vídeo para que a gente possa aprender juntos aqui a respeito deste assunto tão importante, tão relevante. Eu quero começar com essa primeira afirmação aqui, ó. Os maus hábitos, eles podem ser obstáculos em nossa vida, pois acabam comprometendo nossa energia física, mental, emocional e espiritual. Um dos grandes desafios na vida de uma pessoa é que ela esteja sendo diligente, uma pessoa dinâmica e proativa. É verdade que cada um de nós tem um estilo, tem uma maneira de ser, só que todo ser humano precisa crescer e evoluir. Mas muitas vezes, alguns maus hábitos na vida de algumas pessoas impedem elas de continuarem crescendo, avançando, prosperando, se desenvolvendo e evoluindo. O mesmo se aplica à questão da vida espiritual. Se não houver da nossa parte um cuidado contínuo a respeito de alguns hábitos que temos em nossas vidas, poderemos ver o surgimento de alguns maus hábitos que irão afetar a nossa espiritualidade e ao mesmo tempo também afetar o nosso relacionamento com Deus. Veja lá, esses maus hábitos frequentemente se infiltram de uma maneira sutil em nosso cotidiano, comprometendo o nosso vigor espiritual e drenando as nossas energias. Sabe, quando na nossa vida a gente percebe que estamos perdendo aquele vigor, aquela força, aquela vitalidade, aquele dinamismo espiritual, emocional, até mesmo físico, pode ter certeza que muitas vezes é porque a nossa energia está sendo roubada por algum mau hábito. Então nós temos que entender quais são alguns desses maus hábitos para tomarmos esses devidos cuidados, tá? Veja lá. Essas práticas prejudiciais, elas impactam o nosso relacionamento com Deus e a nossa disposição para viver uma vida vigorosa, plena e cheia de significado. O que todo ser humano deseja viver, ou pelo menos todo ser humano em sã consciência. Uma vida plena, uma vida dinâmica, cheia de significado. Uma vida cheia de vigor. Mas para viver uma vida assim, é necessário ter energia. E quando eu falo de energia aqui, eu não estou falando de nada esotérico, nada místico, nada espiritual. Eu estou falando de fato daquela força que dá a nós condições de continuar vivendo de um modo sempre dinâmico, cheio de vitalidade. E muitas vezes essa vitalidade é roubada por causa de alguns maus hábitos que a gente vai cultivando em nossa vida. E eu listei aqui alguns maus hábitos que não só roubam
roubam a nossa energia física, mental, emocional e espiritual, mas que também podem afetar a nossa espiritualidade. E o primeiro deles eu chamo de falta de disciplina espiritual. Pessoas que não têm disciplina espiritual, elas estão com um mau hábito. E o mau hábito da disciplina, da falta de disciplina espiritual, pode afetar a nossa espiritualidade. Infelizmente, são muitos os cristãos, são muitos os servos e servas de Deus que têm sido muito negligente nessa questão da disciplina espiritual. Somente uma pessoa disciplinada consegue avançar, consegue crescer, consegue ir além. Muitas vezes as pessoas não conseguem romper seus limites, não conseguem sair da sua zona confortável de comodismo pelo fato de que elas não estão disciplinadas. Então, ser uma pessoa disciplinada ou cultivar disciplina é algo fundamental. Veja a vida de um atleta. Por que um atleta chega onde chega em suas conquistas? Por causa de uma disciplina de treinamentos, de exercícios, de atividades. Mas há também um detalhe aqui. Na vida espiritual é a mesma coisa. Só conseguimos avançar e crescer espiritualmente se tivermos disciplina espiritual. E eu queria pensar com você um pouco sobre isso. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. É um texto que nos exorta a estarmos sempre andando de modo vigilante e atento, para não cairmos. E ora, alguém que anda de um modo vigilante e atento é porque está tendo disciplina. Veja lá. Quando permitimos que maus hábitos tomem conta da nossa rotina, nós negligenciamos práticas essenciais como a oração, como o estudo da palavra e como a comunhão com Deus. Infelizmente, isso é uma realidade na vida de muitos cristãos. Talvez seja o seu caso, você não tem tido mais tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar a Deus, para jejuar, para estar na comunhão com o Senhor, na comunhão com os irmãos. Sabe, a vida espiritual ela precisa ser cultivada com disciplina. E existem essas disciplinas espirituais que nos ajudam nisso. E uma vez praticando essas disciplinas espirituais, como a oração, a leitura da palavra, o jejum, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, essas coisas vão nos fortalecendo na jornada da vida cristã. Veja, a falta de disciplina nos deixa mais vulneráveis ao pecado, pois estamos menos preparados espiritualmente para resistir às tentações. Sabe uma coisa que eu aprendi ao longo da minha trajetória de vida, uma coisa que eu levo sempre assim comigo? E aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, a força do pecado habita em nós. A força do pecado habita em mim, a força do pecado habita em você que está me ouvindo. E a única forma de vencermos essa força do pecado é cultivarmos a nossa vida espiritual de comunhão com Deus. E como é que nós cultivamos esta vida espiritual de comunhão com Deus? Por meio da prática das disciplinas espirituais. Quando a gente não tem disciplina espiritual, nós nos tornamos mais suscetíveis ao pecado. E a possibilidade de cairmos em tentações é enorme. E uma vez que pecamos, uma vez que caímos em tentação, que pecamos, que nos afastamos de Deus por não termos cuidado da nossa espiritualidade, a gente vê a nossa energia e o nosso vigor se esvair, esmorecer, acabar. Portanto, entenda, um mau hábito que prejudica demais a nossa espiritualidade, que rouba a nossa energia, é de fato a falta de disciplina espiritual. Algumas pessoas, às vezes, se comportam como esse jovem, né? Tem gente que, por exemplo, vai orar ou vai ler a Bíblia ali dormindo, com sono, não tem aquela prática, aquela disciplina, aquela organização de separar tempo para cultivar a vida espiritual. Escute o que eu vou dizer. Você precisa cultivar tempo na sua vida com Deus. Você precisa priorizar a sua vida de comunhão com o Senhor, porque tudo em nossa vida tem origem na vida espiritual. E se a gente se descuidar, se nós nos descuidarmos da nossa espiritualidade, isso irá trazer para nós consequências ruins. Portanto, procure cultivar disciplina espiritual. Imagine alguém que estabelece uma rotina de oração pela manhã.
mas pouco a pouco ela passa a trocar esse momento com Deus por minutos extras de sono ou de checagem das redes sociais. Tem gente que deixou de orar para gastar mais tempo lá no celular, vendo lá as mídias sociais, vendo notícias mais diversas. Você tem que estar informado, você precisa de fato estar antenado com essas coisas. Só que isso não pode roubar a nossa prática, a sua prática e a minha prática, a nossa prática de vida espiritual, de vida de comunhão com Deus. A disciplina espiritual é fundamental. Tem pessoas trocando seus momentos de vida com Deus, de comunhão com Deus, por causa dessas coisas. E isso é muito ruim. E aí veja lá, ó, dá uma olhadinha. Com o tempo, essa pessoa começa a se sentir mais desmotivada e desconectada de Deus. Por que muita gente se afastou do Senhor, da comunhão com o Senhor? Porque não cultivou a sua espiritualidade, não cultivou uma disciplina espiritual. E isso trouxe uma consequência direta na comunhão com Deus. A negligência na disciplina espiritual leva à falta de preparo para enfrentar desafios, pois é no contato direto com Deus que encontramos força e orientação, é no contato direto com o Senhor. Por isso que disciplina espiritual, por meio das disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a leitura da palavra, o estudo bíblico, isso vai fortalecendo a nossa fé. E isso nos ajuda a vencer a falta de energia e até mesmo uma espiritualidade fria, mórbida, uma espiritualidade sem vigor. Então, um primeiro mau hábito que tem afetado a vida de algumas pessoas na sua espiritualidade é de fato a falta de disciplina espiritual. E isso é muito ruim. Se esse é o seu caso, procure se disciplinar para ter comunhão com Deus pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra, pelas disciplinas espirituais. Isso vai ser alimento para a sua alma, sustento para a sua vida. Então veja, o primeiro mau hábito que eu vou listar aqui, que pode afetar a nossa espiritualidade, roubar a nossa energia, é a falta de disciplina espiritual. Um segundo mau hábito que eu vou listar aqui são as distrações fúteis e desnecessárias. Olha, é verdade que todos nós precisamos ter momentos de distração. Todos nós, na dinâmica do cotidiano, a gente precisa ter alguns momentos para distrair, aliviar as cargas, porque a dinâmica do dia a dia na vida de uma pessoa no século XXI é cada vez mais intensa, principalmente se essa pessoa tem uma vida produtiva, uma vida de trabalho. Então ela tem que ter momentos de distração. O problema é quando as distrações se tornam coisas recorrentes e distrações de naturezas fúteis. É verdade que é bom se distrair, mas existem certas distrações que são fúteis e são desnecessárias. E infelizmente, numa época como nós vivemos hoje em dia, de tanta tecnologia e dessa guerra por atenção que a gente vive, cada vez mais as mídias sociais, os recursos tecnológicos estão querendo a nossa atenção. E aí muita gente tem errado em dar tempo desnecessário para estas coisas. E aí acaba perdendo tempo enorme com coisas fúteis e com coisas desnecessárias. E qual que é o problema disso? É que isso acaba tendo uma afetação direta na nossa espiritualidade. E aí, olha só o que diz a Bíblia lá em Efésios 5, versículos 15 e 16. Vejam prudentemente como andais. Não andem como nécios, mas andem como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Precisamos aprender a remir o tempo, a resgatar o tempo. Não dá para ficarmos perdendo tempo e um longo período de tempo com coisas fúteis e desnecessárias que irão afetar a nossa vida. E muita gente tem visto a sua espiritualidade murchar, a sua espiritualidade morrer por causa de distrações fúteis e desnecessárias. Bem, vamos lá, me acompanha aí, ó. Dá uma olhadinha aqui. Veja lá. Maus hábitos podem consumir o nosso tempo e nos fazer perder de vista as nossas prioridades espirituais.
O tempo gasto com distrações desnecessárias reduz o que dedicamos ao que realmente importa, como o serviço a Deus e o tempo de qualidade com a família e a comunidade de fé. Infelizmente, isso tem sido uma epidemia em nosso tempo. É muita gente perdendo tempo precioso com distrações fúteis e desnecessárias. Sejam nas mídias sociais, seja no tempo excessivo de televisão, seja no tempo exagerado de jogos, sabe, certas distrações que não vão trazer para nós nada de ganho, nada de positivo. E essas distrações fúteis e desnecessárias, elas impactam diretamente a vida espiritual de um cristão, a vida espiritual de um servo e de uma serva de Deus. Então nós temos que tomar cuidado em relação a essas questões. Temos que tomar cuidado em relação a isso. Por exemplo, veja o caso aí deste jovem, né? Nesta imagem, está ali entretido com a sua televisão, está ali passando um tempo. Como eu disse, nada de errado você ter um tempo para se distrair. O problema é quando há um excesso de distração e, pior ainda, com coisas fúteis e desnecessárias. Hoje em dia, é comum gastar horas e horas em plataformas como Netflix ou como YouTube, assistindo coisas irrelevantes que podem se tornar um mau hábito. Infelizmente, muitos irmãos na fé, muitos irmãos e irmãs em Cristo têm deixado um tempo precioso de se dedicar no estudo da palavra, na compreensão da fé, na sua comunhão com Deus, para gastar um tempo enorme na frente do Netflix, no YouTube, no TikTok, no Instagram, nas mídias sociais. E aí, quando você vai perdendo tempo, quando você vai permitindo que aquelas horas preciosas do seu dia, da sua semana, esteja indo embora com aquelas coisas que não vão trazer nenhuma contribuição a você, pode ter certeza, isso irá afetar a sua vida espiritual, isso irá roubar também a sua energia. Quando priorizamos o entretenimento de forma excessiva, sobrando pouco ou nenhum tempo para o estudo bíblico, para estar com a família, para estar com a igreja, com os irmãos da fé, para estar tendo um tempo de estudo, de reflexão, de leitura, estamos negligenciando o desenvolvimento espiritual. Então, um mau hábito que algumas pessoas têm tido em suas vidas é o mau hábito das distrações fúteis e desnecessárias. E isso explica a espiritualidade pobre de muitas pessoas. E também a falta de energia para algumas outras coisas. Essa escolha, por coisas fúteis e desnecessárias gera um ciclo vicioso de cansaço e insatisfação, pois o excesso de distrações esgota a nossa energia sem nos preencher espiritualmente. E aí preste atenção numa coisa: quando você está de frente de uma TV, passando ali o seu tempo com algo que é desnecessário, a sua mente está passiva. E pior, quando é com uma coisa fútil, sua mente está passiva, recebendo as futilidades e aquelas coisas desnecessárias. Aprenda a ter uma mente ativa. Sim, tem o seu tempo para se distrair, mas saiba dosar isso. Saiba dosar. Você precisa ter uma mente diligente, uma mente que procure as coisas que tragam edificação, que tragam crescimento, que ajudem você a evoluir, ok? Bem, um terceiro hábito que eu listei aqui é não cuidar da mente dos pensamentos. Quem não cuida da sua mente, quem não cuida dos seus pensamentos, corre também o risco de ver as suas energias roubadas e, o pior, de também ter a sua espiritualidade afetada. Veja bem, se tem uma coisa que nós precisamos aprender a guardar e cuidar com muito zelo, é da nossa mentalidade. Da nossa maneira de pensar, dos padrões de pensamento que andam em nossa mente. A Bíblia diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Que é o texto de Filipenses capítulo 4, versículo 8.
que vai nos ensinar que temos que encher a nossa mente com as coisas do alto, ou com as coisas que nos edificam. Entenda uma coisa, tudo aquilo que você sente, que você faz, é o produto do que vem da sua mente. Eu vou traduzir melhor. A forma como eu alimento a minha mente determina a forma como eu sinto e determina as ações e atitudes e ações que vou tomar. E a minha mente se alimenta do que eu vejo, do que eu ouço. A pergunta é, o que você tem visto? O que você tem ouvido? Aquilo que você ouve, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, determina o que você pensa. E aquilo que você pensa tem impacto direto naquilo que você sente e nas ações que você irá tomar. Então cuide dos seus pensamentos, cuide do seu padrão de mentalidade. Hábitos prejudiciais, como o consumo exagerado de conteúdo nocivo, seja nas redes sociais ou em entretenimentos duvidosos, poluem a nossa mente. Cuide daquilo que você coloca na sua mente. Existem determinados filmes que não convém a um cristão ver. Existem alguns vídeos nas mídias sociais que não convém a um cristão assistir. Aquilo que eu colocar na minha mente através dos meus olhos vai determinar o meu padrão de pensamento. Como é que você está cuidando da sua mente? Como é que você está cuidando dos pensamentos que chegam até você? Veja lá, quando a mente está saturada com aquilo que não edifica, com aquilo que não é bom, a gente perde a paz e a clareza espiritual. Muita gente perdeu a sensibilidade espiritual, a clareza espiritual, porque deixou de guardar a sua mente. Muitas pessoas perderam a paz no seu interior por estar sempre alimentando a sua mente com notícias ruins, com comentários negativos, com pensamentos pessimistas, e todas essas coisas, quando vão subindo na nossa mente, elas acabam criando ali um ninho de negatividade. São muitas pessoas que têm tido um padrão de mentalidade tão negativo, que isso acaba tendo impacto direto na espiritualidade delas e também na sua própria energia física, espiritual, emocional e espiritual, tá? Veja o caso aí desse jovem, né, que está na frente aí vendo tantas telas, são tantas coisas hoje para nos distrair. Aprenda a filtrar aquilo que você coloca na sua mente. E aprenda uma outra coisa, você nunca vai conseguir acompanhar tudo. Não dá para acompanhar todas as notícias, não dá para acompanhar todos os podcasts, não dá para acompanhar tudo que está acontecendo na televisão, não dá. Então selecione aquilo que for bom para você, aquilo que for te edificar, aquilo que for trazer para você padrões positivos e bons de pensamento, certo? Muito bem. Diz lá, ó, o consumo constante de conteúdos negativos, como filmes violentos, programas que promovem comportamentos imorais, ou mesmo a exposição a notícias excessivamente negativas, polui a nossa mente. E uma mente poluída assim não vai ter paz, uma mente poluída assim vai estar sempre agitada, tensa e negativa. Portanto, volto a dizer mais uma vez, cuide do seu padrão de mentalidade. Por quê? Porque essas imagens e palavras podem ocupar os nossos pensamentos, nos afastando da paz e da pureza de espírito. Deus nos convida a uma vida de pureza, santidade e retidão. E a vida de pureza, santidade e retidão vem principalmente por aquilo que nós colocamos em nossa mente. Então cuide dos seus pensamentos, cuide da sua forma de pensar, da sua mentalidade, para que isso não venha afetar a sua vida espiritual. Em vez disso, nós somos chamados a buscar pensamentos que alimentem a nossa fé e nos aproximem de Deus. Como disse Paulo, busque as coisas que são do alto, as coisas que são de cima, as coisas nas quais Cristo está sentado à destra de Deus. Busque coisas nobres, busque um padrão de mentalidade nobre que leve você a crescer, a almejar coisas
maiores e melhores, tem tanta coisa boa que acontece no mundo aí da internet, por exemplo. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Tem documentários, tem vídeos educativos, tem muita coisa que pode enobrecer você. Então cuide daquilo que você coloca na sua mente. E tenha uma mente ativa, uma mente que decide construir com bases sólidas e com bases boas os padrões de pensamento que irão povoar a sua mentalidade. Então veja, um terceiro mau hábito que afeta a nossa espiritualidade e que rouba a nossa energia física, mental, emocional e espiritual é não cuidar da mente e dos pensamentos. Mas há um quarto mau hábito, são vários, mas só listei aqui alguns. Um quarto mau hábito é não cuidar do corpo. Quem não cuida do seu corpo está fadado a perder a sua energia. Isso é batata. Mas acaba também afetando a vida espiritual. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e devemos zelar por ele. Você precisa fazer check-ups, ver como é que está a sua saúde. Se você já está para cima de 40 anos, você precisa fazer com certa regularidade e de preferência anualmente check-ups para ver como é que está a sua saúde. Se você tem tido algumas debilidades no seu corpo, faça atividade física, vá para academia, vá correr, vá caminhar, vá fazer natação. Cuide do seu corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se o corpo estiver sendo bem cuidado, ele vai ter energia, disposição. E vou dizer algo para você, tá? Tem pessoas que às vezes estão fracas na sua vida espiritual por causa de problemas no corpo. Falta de vitaminas, falta de determinados componentes biológicos fundamentais para um bom operar do corpo. Entendeu? Então precisamos cuidar do nosso corpo. Como diz lá 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar dele. Maus hábitos como a má alimentação, a falta de sono ou sedentarismo prejudicam o nosso corpo e diminuem a nossa disposição. E aqui eu quero frisar isso novamente. De fato, pessoas que não cuidam nem da sua alimentação. A alimentação precisa ser feita de um modo correto. A forma como nós alimentamos tem impacto direto no nosso corpo, mas também a nossa qualidade de sono, a nossa qualidade para dormir. Mas agora tem uma coisa muito ruim dentro dessa questão de não cuidar do corpo, que é o sedentarismo. É a pessoa que não faz nenhuma atividade que coloca o seu corpo em movimento. Essas coisas roubam a nossa disposição, elas afetam a nossa espiritualidade e roubam a nossa energia. Tá? Quando ficamos fisicamente debilitados, é mais difícil servir a Deus e viver em plenitude. O cuidado com o corpo também faz parte da nossa adoração. Não menospreze isso, tá? Se você não estiver bem no seu corpo, isso irá afetar a sua vida espiritual. Porque nós somos seres integrais. Nós não somos seres dissociados, né? Veja aí essa imagem que eu coloquei. Tá, o camarada está comendo uma pizza. Quem não gosta de comer uma pizza? Mas vamos imaginar que esse indivíduo aí é alguém que está com o seu corpo totalmente desregulado, sedentário, acima do peso, não cuidando da sua alimentação, e isso vai acabar roubando a energia dele, vai acabar roubando a sua disposição. Então nós temos que cuidar também dessa casa que é a casa do Espírito de Deus, tá? Maus hábitos como a falta de sono, o excesso de junk food, ou seja, aquela comida lixo, ou sedentarismo, afeta a saúde física, roubam a nossa energia e a nossa capacidade de realizar tarefas com disposição. Não é à toa que tem pessoas, quando começam a fazer atividades físicas, elas mudam da água para o vinho. Por quê? Porque ela recebe carga de adrenalina, de dopamina, aquilo dinamiza a vida dela de uma tal forma que ela encontra ânimo e disposição. Então temos que cuidar do corpo.
Imagina alguém que dorme poucas horas por noite e por conta disso vive cansado, vive irritado e sem ânimo para nada. Você precisa ter uma boa qualidade de sono e ter um tempo razoável para dormir. Isso é saúde para o corpo. Isso vai ajudar você até mesmo na sua espiritualidade. Veja como essa questão ela é de fato muito séria. Tá? E diz ali, ó, essa negligência com o corpo prejudica a nossa capacidade de servir a Deus com vigor e até mesmo de dedicar momentos de qualidade na adoração e na comunhão da igreja. Olha, não desconsidere este mau hábito. O mau hábito de não cuidar do corpo tem afetado a vida de muitas pessoas, tem afetado a espiritualidade de muita gente e roubado a energia física, mental, emocional e espiritual. Então este é o quarto mau hábito que devemos eliminar das nossas vidas. Um quinto mau hábito que pode afetar a nossa espiritualidade e roubar a nossa energia é ser pessimista e desesperançoso. Você pode achar que é um pouco redundante com o mau hábito anterior, mas eu quero aqui ampliar. Tem pessoas que têm um mau hábito de serem pessimistas e desesperançosas. E toda pessoa pessimista, ela é sempre dominada por uma visão de mundo negativa. E o pessimismo é o que leva as pessoas, muitos cristãos, a perderem aquele vigor da sua espiritualidade. Vou dar um exemplo bíblico. Lembra quando Josué e Caleb, juntamente com outros 10 espias, foram enviados para a terra de Canaã para trazer relatório para Moisés? E no retorno, somente Josué e Caleb trouxeram um relatório de esperança e positivo, enquanto que os outros só trouxeram um relatório negativo e pessimista? E aquele relatório negativo e pessimista dos 10 espias contaminou todo o povo. E por causa disso, Israel andou durante 40 anos no deserto. Ser pessimista e ser desesperançoso é um mau hábito que afeta a nossa espiritualidade. Olha o que diz a Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Deus se agrada de fé. Toda pessoa pessimista e desesperançosa é uma pessoa sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, como diz as Escrituras. Atos negativos como murmurar, a falta de gratidão e o pessimismo minam a nossa fé e a nossa esperança. E é verdade, muitas pessoas que acabam cultivando pessimismo e desesperança se tornam murmuradoras e ingratas. Elas vivem constantemente se queixando e elas não percebem que essa postura vai afetar a espiritualidade delas e vai lhes roubar também a própria energia. Aí veja lá, ó. Se deixamos de confiar em Deus, nós somos consumidos por preocupações, por medos e por ansiedades, o que drena a nossa energia espiritual e nos afasta do propósito divino. Quantas pessoas que têm ficado dessa forma, quanta gente que tem se tornado cada vez mais medrosa, ansiosa, extremamente preocupada por causa de uma visão pessimista e negativa. O pessimismo e o negativismo são prejudiciais para a nossa vida. Por isso nós temos que eliminar este mau hábito de nós. Tem pessoas que só de você chegar perto delas, você já percebe que são pessoas como esse rapaz aí nessa imagem. Só pensa negativamente, só vê nuvens e tempestade. Nada tá bom, nada tá legal, tá tudo sempre ruim. E acaba sobrando muitas vezes murmuração e até mesmo ingratidão, tá? Diz lá, ó, hábitos como a murmuração, o pessimismo e a comparação constante com outras pessoas minam a nossa fé e nos afastam da esperança.
Por exemplo, quando alguém reclama continuamente sobre as dificuldades da vida, em vez de buscar refúgio na oração e nas promessas de Deus, ela acaba se tornando uma pessoa amarga e desmotivada. Lembra daquele personagem daquele desenho, o Hard, que sempre dizia: ó vida, ó azar. Tem pessoas assim, tem pessoas que vivem sempre se queixando e murmurando: ó vida, ó azar. Só negativismo, só negativismo. Isso é um mau hábito que vai afetar a vida espiritual de quem der lugar a isso. Se esse é o seu caso, remova da sua vida essa desmotivação, essa desesperança, esse pessimismo, esse negativismo. Como, pastor Anderson, que eu faço isso? Alimente a sua fé, medite na palavra de Deus, busque ao Senhor, encha a sua mente com as coisas do alto, para que você possa ser cada vez mais alimentado na fé e na esperança. O problema do negativismo e do pessimismo, né, da desmotivação, da desesperança, é que gera um padrão de pensamento que faz com que a pessoa se sinta cada vez mais isolada e incapaz de confiar plenamente em Deus. Como está a sua vida nessa área? Isso tem sido um mau hábito para você? Você tem sido uma pessoa que tem permitido que o negativismo, o pessimismo, a desesperança estejam reinando na sua mente? Elimine isso de você. Isso vai afetar a sua espiritualidade, vai roubar a sua energia física, mental, emocional e espiritual. Bem, o sexto mau hábito, são vários, só listei aqui alguns, tá? Mas o sexto mau hábito é a quebra de comunhão e relacionamento. Todas as vezes que quebramos o relacionamento com alguém, que quebramos a comunhão também com alguém ou com o povo de Deus, né? Quando a gente está afetado nessa área relacional, isso também afeta a nossa espiritualidade. A Bíblia diz assim lá em 1 João 4,7: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que é nascido de Deus conhece a Deus. Então veja, muitas pessoas, por causa de problemas relacionais, acabam vendo a sua espiritualidade minguar e morrer pelo fato de que aquele relacionamento quebrado afetou, né, a vida da pessoa, afetou a comunhão dela com outras pessoas. Isso é algo muito sério. Se tem algo que mexe muito com a nossa vida, é essa questão dos relacionamentos. Por isso temos que saber administrar o relacionamento entre casais, o relacionamento entre pai e filho, o relacionamento entre irmãos na fé. Isso é fundamental para a nossa vida. Veja lá, maus hábitos de relacionamento como o egoísmo, como a fofoca, como a falta de perdão, enfraquece a comunhão com irmãos e irmãs na fé. Eu tenho visto muita gente ao longo da minha trajetória de vida, por causa da falta de perdão, por falta de amor, de carinho, de zelo. Eu tenho visto muita gente ao longo dessa minha jornada ter a sua vida espiritual profundamente afetada por causa de problemas relacionais. E em alguns casos até aquelas pessoas que se afastam do ambiente da comunhão com o povo do Senhor. Veja lá, esses comportamentos criam barreiras espirituais. E em vez de sermos instrumentos de edificação, tornamos-nos fonte de divisão e desânimo. Como é ruim ver as pessoas se relacionando mal, como é péssimo ver fofoca, intriga, mágoa, ressentimento, divisão. Isso é horrível. Isso afeta a espiritualidade das pessoas. Isso é um mau hábito que muita gente tem. Tem pessoas que são experts em criar contendas, conflitos, brigas, dissensões, competições, xingamentos, maus tratos. Isso é horrível. Isso vai afetar a espiritualidade. E isso vai roubar também a energia física, mental, emocional e espiritual. Temos que zelar sobre essa questão dos relacionamentos e cultivá-los bem. Não é? Essa imagem aí retrata um casal brigado, um casal que não está bem. Eu não sei se você que está me ouvindo aqui é uma pessoa casada, mas
Se tem uma coisa que acontece muito no casamento, são as picuinhas, as brigas, isso é normal. Agora, o que não pode é crescer amargo, o ressentimento e um distanciamento de um para com o outro, daquela relação gélida, daquela relação apática, aquela relação quase que morta. Nós temos que entender que os relacionamentos pessoais é fonte de vigor para a nossa vida também, até mesmo para a nossa espiritualidade. Tá? Maus hábitos relacionamentos, como a fofoca ou a falta de perdão, trazem divisão e desarmonia. Imagine uma pessoa que sempre compartilha comentários negativos sobre os outros na igreja. Esse comportamento destrói a confiança e dificulta a comunhão genuína, pois as pessoas se sentem inseguras em compartilhar suas lutas e desafios. O autor da carta de Tiago, que é o evangelista Tiago, né? Ou melhor, o Tiago, irmão de Jesus, ele disse isso, né? Ele falou sobre essa questão da língua, né? Como que ela causa contendas, divisão, como ela causa uma confusão relacional entre as pessoas. Então procure cuidar e zelar pelos seus relacionamentos, para que eles sejam bem geridos, bem administrados, tá? Por quê? Porque Deus nos chama a sermos pacificadores e não fonte de conflito. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, o sexto mau hábito que pode afetar a nossa espiritualidade e roubar a nossa energia é, de fato, estar com os relacionamentos feridos, divididos, quebrados. Isso é terrível, isso é muito ruim, tá? E por fim, nós vamos agora falar do último mau hábito, tá? Que é não cumprir o chamado de Cristo. Não cumprir aquilo para o que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para sermos seus filhos, nos chamou para sermos seus discípulos, nos chamou para pregar o Evangelho, nos chamou para propagar o seu reino sobre a terra. Quando deixamos de cumprir o chamado do Senhor, este mau hábito afeta também a nossa espiritualidade e vai também roubar o nosso vigor, a nossa vitalidade, o nosso ímpeto em fazer a obra de Deus. Vamos lembrar que Jesus nos deu uma ordem: ide, fazei discípulos de todas as nações. A ordem é dada à igreja do Senhor, ao povo do Senhor. Vão pelo mundo e façam discípulos. Cumpram o chamado que eu dei a vocês. E sabe, tem uma coisa interessante. Quando a gente cumpre o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, a gente acaba encontrando, vigor para a nossa vida espiritual. A gente encontra sentido, propósito, significado, missão. Então temos que aprender a cumprir isso. Quando permitimos que hábitos prejudiciais roubem a nossa energia, desviamos o foco da missão de Cristo para as nossas próprias vontades e desejos. E isso nos leva a uma vida cristã sem frutos e sem propósito, esvaziando o nosso sentido de missão. Jesus disse: eu vos designei para que vades e deis fruto. A vida do crente tem que ser uma vida de frutos para a glória de Deus, fazendo a obra do Senhor, pregando o evangelho, fazendo discípulos, trazendo vidas aos pés de Cristo. Essa é a nossa missão. Então, se a gente não cumpre o nosso chamado, isto é um mau hábito que irá afetar a nossa espiritualidade. Quando gastamos nosso tempo e energia em preocupações desnecessárias ou em tarefas fúteis, desviamos o foco do que realmente importa. Imagine alguém que está sempre ocupado com trabalhos extras e atividades que não agregam valor algum à vida espiritual. Esse tipo de distração reduz a disposição para participar do ministério e para participar da obra de Deus. Sabe, você e eu vivemos neste mundo, e neste mundo nós temos que realizar, conquistar, empreender, fazer acontecer. Só que tudo que fizermos aqui vai ficar aqui. Nós não podemos viver por uma perspectiva meramente terrena. O cristão tem a perspectiva da eternidade e há uma missão a ser cumprida, a missão de Deus, para a qual ele nos chama, para a qual ele nos convoca.
Portanto, veja, estamos no mundo para servir a Deus. Mas ao sermos consumidos apenas por objetivos materiais, pelos nossos próprios interesses, acabamos esquecendo o propósito de fazer discípulos. E não é à toa que alguns irmãos e irmãs em Cristo têm falhado nesse aspecto. Falhado assim, gritantemente, não cumprindo o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Então, veja, eu falei que era o último, mas eu errei, é o sétimo. O sétimo mau hábito aqui listado é não cumprir o chamado. Agora acho que sim, que é o último, que é esse aqui, ó. Viver sem alegria e paz interior. Isso é horrível. Como é ruim viver a vida sem alegria e sem paz. Como é horrível viver uma vida de tristeza, de angústia, uma vida de conflitos constantes. Tem tanta gente vivendo assim, tem tanta gente vivendo mal, tem tanta gente sem alegria, tem tanta gente sem prazer de viver. E viver uma vida sem alegria, sem prazer, viver uma vida de atrito interno constante, de conflitos internos, isso vai afetar a nossa espiritualidade e vai roubar também a nossa energia. Olha o que Jesus disse: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus deseja que vivamos a alegria dele, que ele nos deu a sua alegria. Quando você tem essa perspectiva dentro da sua vida, do seu coração, quando você vive assim, com essa alegria do Senhor, ela lhe dá força. Tem até um salmo que diz isso, né? A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Pois bem, veja lá, o acúmulo de maus hábitos suga a alegria e a paz que Deus deseja para nós. Quando a nossa vida está em desordem, ficamos inquietos, ficamos cansados, ficamos frustrados, vivendo longe da plenitude que Jesus promete a nós. Como está a sua vida? Você tem vivido de que maneira? Você está inquieto? Como é que está o seu mundo interior? Você está agitado? Você está tenso? Se você está vivendo assim, saiba que isso está lhe prejudicando. Isso vai afetar a sua espiritualidade, vai roubar a sua energia. Pessoas que se deixam dominar pela inveja, pela comparação ou pela falta de contentamento, frequentemente vivem vidas infelizes. Eu conheço pessoas que vivem vidas infelizes. E é horrível, porque uma pessoa que tem uma vida infeliz, ela não tem inspiração. Então é um péssimo mau hábito viver assim. Se isso tem sido realidade na sua vida, decida mudar, decida viver o melhor de Deus para você. Ao ver os outros prosperarem, o coração daquela pessoa que não tem alegria, que não tem paz interior, ela se enche de amargura e a paz que estava no coração dela se perde. Esse ciclo desgastante nos afasta da alegria que Jesus deseja para nós e nos faz viver com um espírito inquieto e pesado, sem experimentar a leveza da comunhão com Deus. A vida com o Senhor é leve, a vida com o Senhor é prazerosa, a vida com o Senhor nos dá satisfação. Por isso, viva dessa maneira, procure viver dessa forma para a glória de Deus. Bem, eu apresentei para você 8 maus hábitos que afetam a nossa espiritualidade e que roubam a nossa energia física, mental, emocional e espiritual. Poderia falar de mais outras, só que eu quis me ater a essas 8. E diante daquilo tudo que a gente viu até aqui, quais as conclusões que nós podemos chegar? Veja lá. Primeiro, para viver em abundância espiritual, precisamos identificar e vencer os maus hábitos que nos afastam de Deus e roubam a nossa energia. Portanto, veja, não desconsidere isso. Existem maus hábitos que afetam a sua vida de comunhão com Deus. E uma vez que a sua vida de comunhão com Deus estiver afetada, você não vai ter vigor, você não vai ter dinamismo espiritual. Portanto, identifique quais são esses maus hábitos. Pode ser um desses 8 que eu listei aqui, ou algum outro que eu não mencionei, mas que você sabe que está te prejudicando. Elimine esses maus hábitos.
Isso vai ajudar você a crescer e a avançar na sua vida de comunhão com Deus, no seu ministério, vai ajudar você a se desenvolver cada vez mais como pessoa. Além de dar a você ânimo, vigor, dinamismo. Portanto, elimine esses maus hábitos. Outro, identificar e substituir esses comportamentos por práticas saudáveis, baseadas na palavra de Deus, nos ajuda a experimentar a alegria, a paz e a força que Ele nos concede. Jesus mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, meu querido, minha querida, viva de um modo abundante para a glória de Deus. Elimine esses maus hábitos que estão impedindo você de avançar. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer sobre isso. Ele vai falar: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E por fim, nós temos aqui, buscar a transformação que só o Espírito Santo pode nos conceder e colocar em prática os princípios bíblicos nos fortalece para viver uma vida com energia, com propósito e com alegria, cumprindo o chamado de Cristo para nós, mantendo a nossa energia e espiritualidade intactas para glorificar a Deus. O que o Senhor espera de você e de mim? Que vivamos uma vida cheia de propósito, de significado, de energia, de dinamismo. Portanto, elimine maus hábitos da sua vida e procure cultivar uma vida disciplinada com foco em crescimento, desenvolvimento, evolução, em maturidade para a glória de Deus. Porque se assim for na sua vida, lhe garanto que você viverá dias tremendos na sua vida. Bom, e assim nós chegamos ao término deste vídeo. Se você gostou do conteúdo que nós compartilhamos aqui, dá um like, Deixa aí o seu comentário, compartilhe também com as pessoas do seu relacionamento, tá? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, acione o sininho para você ser notificado dos conteúdos que sempre disponibilizamos aqui no canal Estudo Bíblico. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.